bem, gente. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, nesse momento em que a gente reforça a necessidade do Brasil ter paz, ter harmonia, ter generosidade, ter tolerância, ter paciência. As pessoas pararem de jogar pedra uma nas outras, A contra B, B contra C, sei lá, é um negócio muito complicado. Como já dizia Cris Namurt, a melhor ideologia se chama solidariedade. E nós, rapidamente, deputada, lembrando de um antropólogo que foi fazer um trabalho na África do Sul com crianças, e ao terminar o trabalho, ele pegou a cesta de doce, colocou debaixo de uma árvore e botou as crianças a uma certa distância da árvore e disse: vocês estão emparelhados, vão começar a correr, quem chegar primeiro pega a cesta de doce. O que eles fizeram? Eles deram as mãos, foram lá todos juntos, pegaram a cesta de doce, comemoraram, repartiram entre eles, e o antropólogo ficou tipo de boca aberta. Aí um virou e disse: Ubuntu, tio. Aí o que é isso? Não adianta eu ser feliz se os outros não são. Eu existo porque eles existem. Ou seja, por exemplo, e aí eu aproveitar para falar logo o nome, é muito importante que eu consiga me olhar através da Celina, a Celina consiga me olhar, se olhar através da moça bonita que está ali no fundo e não vai falar nada. E assim a gente consegue fazer um trabalho de justiça social. A solidariedade é o melhor caminho para a gente colocar em prática a justiça social. E a educação, como sempre, em sendo bem cuidada, é o melhor instrumento para transformar as pessoas vamos dizer, para que elas se tornem, vamos dizer, sócios, contribuintes da sociedade da melhor maneira, do país, vamos dizer, da melhor maneira possível. E eu tenho a honra e o prazer muito grande de trazer com vocês uma pessoa que representa muito para a gente, que eu conheço desde Muitos anos, né? Muitos anos. Então, como secretário da Juventude e entre outras coisas, você teve 2 ou 3 mandatos distrital. Dois mandatos distrital. Pois é, 2 mandatos distrital e agora veio para federal. E para ela é uma novidade. Eu estou falando da minha querida amiga, Celina Leão. Deputada, como é que estão as coisas? Boa tarde, Antônio. É um prazer estar aqui com você, né? Você, esse grande homem, sempre levantando grandes bandeiras aqui no Distrito Federal. E falar um pouquinho, debater um pouquinho aqui, né, com você sobre a situação do nosso país, sobre esse problema da educação que você colocou. É uma grande honra para nós, né? A gente tenta estar sempre muito perto da população e conversando com a população, mas eu acho que quando a gente encontra espaços como esse, democrático, onde a gente tem uma conversa um pouco mais de qualidade, com um tempo um pouco maior para a gente discutir, é uma felicidade para nós. Então, muito obrigada por estar aqui. A gente aqui agradece. Deputada, vamos conversar falando sobre... foi novo para você o cenário da Câmara Federal? Não é novo, é bem diferente a Câmara Federal, porque ela é muito grande, ela tem uma dinâmica muito rápida, né, mas ao mesmo tempo os projetos, né, andam não no formato como a gente gostaria, da rapidez que a população espera. Então, assim, como são muitos, as decisões não são tão fáceis de serem tomadas, né? Não é como na Câmara Distrital, que você decidia fazer uma reunião e estava decidido e você fazia o projeto e resolvia. Na Câmara Federal não, é muito grande, mas é lá que são travados, né, os grandes debates do Brasil também. Uhum. Então é um parlamento muito importante, o que você abriu o programa colocando aquilo que eu penso, eu fiquei até bem feliz com essa frase, quero usá-la no próximo discurso que eu fizer na tribuna, né, que a melhor ideologia é a solidariedade, porque a gente percebe que o país não aguenta mais. O Brasil não aguenta mais o desemprego, não aguenta mais a pobreza, não aguenta mais a falta de oportunidades.
E é como você colocou, a educação é o caminho para tudo isso, né? Para a gente melhorar o nosso país. Eu acho que eu ainda não vou ver em vida o país que eu gostaria de ter, né, para os meus netos, para os meus filhos e para as futuras gerações. Mas a gente tem que começar a trabalhar para que esse país seja real e trabalhar para ontem, né? Tentando fazer com que aquilo que é prioridade para a população brasileira seja a prioridade do parlamento. Eu até nem ia começar por aí, depois eu volto na ideia dos seus projetos, mas infelizmente você tocou no assunto. Como é que o indivíduo é tão inabilidoso para dizer que está cortando verba de universidade por causa de balbúrdia, de bagunça, não sei de quê? Como é que o indivíduo é tão inabilidoso para colocar um negócio desse? Eu acho, isso que você está colocando, você definiu bem a palavra, é inábil. Porque num país onde nós estamos com uma reforma para ser discutida na Câmara, uma polarização enorme, são erros, né, erros assim, graves que se cometem com frases às vezes deslocadas, né? Então, as universidades, elas precisam de ser medidas, né, pela competência que ela tem, não pelo que, né, se fez a balbúrdia ou se não fez a balbúrdia, o que significaria, o que seria a balbúrdia, né, até, eu não consegui definir isso até agora. As pessoas têm declarado que aquelas manifestações, nenhuma delas seriam nesse ano, cada uma delas teria um tema focal diferente. Então, o que a gente quer uma sociedade livre, também plural, né, mas que respeite também o direito do próximo. Eu acho que o contingenciamento que está acontecendo no país como um todo, ele deveria, né, ser retirado à parte da educação. Porque se você for parar para pensar, países como Coreia, que saiu devastado pela guerra, conseguiu virar uma potência mundial como virou, porque investiu em educação. Né? Investiu em educação, abriu os muros das suas universidades, priorizou. Eles fizeram um controle de natalidade grande também à época, para que as pessoas tivessem pelo menos um filho, e aquele filho tivesse a melhor educação. E isso trouxe aquela revolução que aconteceu na Coreia. Então não adianta a gente falar em mudar o Brasil sem a gente investir na educação. E eu acho que as frases deslocadas do ministro, ou do presidente, ou de quem represente o governo, ela causa crise no Brasil. E a última coisa que o Brasil precisa nesse momento, Leitão, é crise. A gente precisa de um país tranquilo para a gente discutir com muita maturidade todos os projetos importantes que estão na Câmara Federal. Porque, na verdade, deputado, eu não consigo entender e aí eu não tenho nenhum problema de ser meio antipático em colocar a burrice. O camarada ganhou a eleição falando tudo bem, eu não vou ter ideologia, eu vou mudar a ideologia, mas aonde vai? Quer dizer, no discurso de posse já colocou que vamos acabar com o socialismo. Isso é coisa de, desculpa, como disse o Cristóvão, isso é coisa se não me engano, o Cristóvão chamou até de otário, e aí depois vai nos Estados Unidos receber um prêmio, vem com o mesmo lenga-lenga. Quer dizer, está parecendo obsessão, neurose, compulsão, qualquer coisa que possa imaginar. Eu não sei até que ponto a pessoa quer pregar a paz, quer pregar a tolerância, quer pregar a harmonia, quer dizer, onde ao mesmo tempo tudo bem, nós precisamos de novos valores, isso aí é normal, mas de uma forma tal que isso seja feito com sabedoria, isso seja feito sem ódio, sem rancor, onde não precisa desse enfrentamento, porque é aquela história, chutar cachorro morto é fácil, quer dizer, desculpe, eu sei que você não tem afinidade nenhuma com o governo Lula, mas ele já está preso. Então, desculpa, com toda seriedade, não cabe mais esse clima de guerra, de exaltação. Eu acho, inclusive, que ele cai num jogo muito fácil da oposição. Né? Como você colocou, a intolerância por parte de um presidente da República, por qualquer posição ideológica que a pessoa tenha, ela não pode ser permitida num país democrático.
eu posso representar a maioria das pessoas, mas eu tenho que respeitar aqueles que não pensam e nem concordam comigo, mesmo que eles sejam a minoria. É questão de respeito, né? Respeitar a diversidade de pensamentos. E é claro que quem votou no Bolsonaro tinha uma expectativa de um governo mais conservador, de um governo, né, que tivesse uma linha mais conservadora, mas isso não significa desrespeitar outras pessoas, né? Então eu acho que é esse equilíbrio que precisa de ser entendido entre o que é que o Brasil conservador espera do Bolsonaro. Espera uma bolsa equilibrada, espera as taxas de juros baixas, esperam, né, que as crianças tenham uma educação de qualidade, né, esperam que as nossas crianças não se percam nas drogas, que a família seja valorizada como o núcleo central de representação e que os serviços públicos funcionem direito. Então, se você sai disso, você começa a entrar numa briga que ela não... A gente fala na Câmara, às vezes brincando, que é o sexo dos anjos, né? Uhum. Que ela não teria propósito nenhum, ela empaca o Brasil. Então, eu acho que as frases deslocadas dos membros do governo Bolsonaro ou do próprio presidente, elas são um prejuízo à nação. Eu falo com muita franqueza, eu votei no Bolsonaro, eu nunca tive afinidade com o governo do PT e nem com o PT, mas agora é o momento de você ter um equilíbrio de respeito com as pessoas. Eu sou evangélica, para você ter noção, em um determinado momento eu assumi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Distrital. Uhum. Na primeira semana a comunidade ficou empolvorosa, Celina, evangélica, conservadora, assumiu a Comissão de Direitos Humanos, e eu fiz um belíssimo trabalho lá. Depois eu saí de lá com respeito de toda a sociedade, de todos os grupos, por mais heterogêneos que eles fossem, né? Porque quando você tem um local público, você não se representa mais. Sim. Né? Você representa aquilo que é respeito, que é dignidade, que é dar condição social para o Brasil. Se você pudesse me perguntar assim, Celina, o que você acha que o Brasil precisa, nosso maior desafio, além da educação, é o trabalho. O Brasil é um país dos desempregados. Você chega numa cidade como eu estava agora lá em Santa Maria, vai visitar as pessoas, o vizinho, 2, 3, 4, 5 estão dentro de casa sem trabalho. Como é que essa nação nossa pode ser próspera se as pessoas não têm trabalho? Então, as pautas que a gente precisava de se preocupar, que o Brasil precisava de preocupar, como nós vamos desburocratizar o Brasil para gerar emprego e renda? Como é que nós vamos pensar numa matriz econômica para o Brasil, para os estados? O que vai dar segurança jurídica para que o empresário internacional tenha coragem de investir e trazer recursos para o Brasil? Né? Como é que nós vamos explorar aquilo que a gente já tem, seja o turismo? Então, são essas as grandes pautas do Brasil. Não é se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, até porque eu acho que a população, a maioria dela, ela não tem essa posição ideológica, eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Sim. Entendeu? Ela estava cansada de uma situação de um governo da esquerda, que, né, foi se degringolando com o passar do tempo, foi tendo os desgastes, tendo muito escândalo de corrupção, e ela queria uma novidade, mas ela não está preocupada de ser do partido A, do partido B, a minoria da população é filiada, entendeu? Então, ela quer um governo que seja presente, que dê uma saúde de qualidade, que dê emprego, que dê educação. Então, isso precisava de ser a pauta motriz do governo. Se você for parar para pensar, no começo do ano até agora, a gente não viu ainda os eixos, por exemplo. Olha, já começou a mudar assim na saúde, já começamos a melhorar isso na educação, e é isso que a gente precisa de fazer. Pois é, e por falar em corrupção, é engraçado muito, é o que eu dizia muito para o pessoal do PT, isso é cultural. Tanto é que o sigilo fiscal e bancário de 94 pessoas encabeçada pelo Flávio Bolsonaro foi quebrado. Então, foi quebrado. Esse problema é corrupção. Ninguém está livre dessa pecha ou desse risco ou de questionar sobre isso. Todos nós que temos vidas públicas, nós podemos ser questionados, e eu acho que, né, você tem que trazer sempre a verdade aí para a população e tentar fazer com que o país também saia dessa máxima da corrupção. Eu tive numa audiência com o ministro Sérgio Moro, na Câmara, ele foi responder vários questionamentos. Um dos questionamentos que foram feitos é do COAF, né? Está debaixo da alçada do Ministério da Justiça. E claro que o COAF no Ministério da Justiça ele seria uma importante ferramenta de combate à corrupção. Mas a Casa votou de forma contrária, né? Então ele vai continuar na Secretaria da Fazenda. E aí tem uma discussão
ideológica, se esse órgão seria, na verdade, para estar na Secretaria da Fazenda, porque é um órgão que faz o controle das transações financeiras, né, e que responde por isso. Então é um debate que a gente precisa de olhar ele com um olhar, né, bem crítico, mas também bem ponderado. E mais, você falou em cheques dos anjos, a reforma da Previdência, diante da reforma fiscal, da reforma tributária, da reforma política, e até mesmo do pacote do Moro, que não anda, do pacote anticorrupção do Moro que não anda, a reforma previdenciária é sexo dos anjos. Então vamos parar de brincadeira. Um projeto chegou muito mal na Câmara e eu não sei se eles fizeram isso de propósito para botar alguns temas, por exemplo, diminuindo o BPC, isso não existe, né? Já é um valor muito baixo, e aí tirando direitos de professores, mexendo no direito do trabalhador rural. Então são esses itens assim que eu acredito que até a bancada do próprio PSL tem concordância que isso não dá para passar na reforma da Previdência. Então, mas eu acredito que eles mandaram isso nesse pacote para ter alguma coisa para retirar no final, para botar o bode na sala, entendeu? Mas é uma estratégia perigosa, porque de repente se você também começa a criar uma antipatia muito grande em cima do projeto, o projeto não consegue ser aprovado. Né? É como eu estou lhe falando, é uma reforma fiscal geral, a reforma tributária, a reforma política e até o pacote anticorrupção. Porque eu nunca vi um país para ter tanta lei. Eu costumo brincar muito que se lei fosse resultado de combinados, as pessoas teriam mais facilidade de cumprir. Mas, na verdade, nos países de primeiro mundo, lei consenso, né? É consenso e é sempre originada por costumes. Depois aqui não, aqui querem impor de uma hora para outra por conta de uma suposta necessidade, aparecem os iluminados, vão lá e deputado, defende tal, aí o cara vai lá, igual outro dia apareceu para mim aqui um deputado, no meu segundo dia de mandato coloquei 30 projetos de lei. Desculpa a expressão, grandes coisas ele fez. Então, se você perguntasse para ele, fale sobre os 30, ele não lembrava de cabeça. Não lembrava mesmo não. Mas voltando, então você vai continuar lutando no sentido de que seja retirada Eu coloquei 3 emendas, né? Numa delas a gente fala sobre o BPC, na outra emenda a gente fala sobre os professores e as mulheres, para manter a aposentadoria especial dos professores e das mulheres. Né? E o outro nós fizemos uma regra de transição. O que seria essa regra de transição? Para o servidor público já está naquela expectativa de se aposentar, conseguir aposentar no regime antigo. Nós estamos coletando as assinaturas, não é fácil ter mais de 170 assinaturas, né, que se precisa para aprovar, e então a gente tem que conversar com deputado por deputado, mas eu acredito que nós vamos ter aí essas 3 emendas para poder discutir essas emendas na comissão, porque a simples emenda não significa a aprovação dela, né? Sim. Seria uma discussão. Porque, na verdade, desculpe, mas vamos dizer, nessa epidemia de miséria que nós vivemos hoje, o indivíduo, a longevidade das pessoas, da idade das pessoas, não é bem por conta da vida saudável, não, é por conta de remédio. É verdade. Então, é a hora em que o indivíduo mais precisa de dinheiro. Então, de retirar a paridade e integralidade de aposentadoria nessa altura do campeonato, eu acho que tudo bem, para quem ganha acima do teto, aquela coisa toda, tem que ser retirado mesmo. Agora, você pegar um professor, por exemplo, e fazer um negócio desse, você está brincando, porque o pessoal que trabalhou em área de risco, por exemplo, e de modo geral, policiais, a população está doente, então é a hora que eles mais vão precisar de dinheiro. Então, retirada de paridade e integralidade nesse momento é um crime, digo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque, na verdade, é a hora que as pessoas precisam de mais dinheiro. Eu me pergunto, eu que tenho deficiência múltipla, deficiência física por conta de uma doença, a deficiência intelectual, também às vezes deficiência intelectual. Não é não, de intelectual você não tem, não. Mas deficiência visual, então eu vou ficar velho, quer dizer, eu vou precisar de mais dinheiro, ou pelo menos do dinheiro que eu ganho todo dia. Então, se for para diminuir,
você vai acabar comigo, vai acabar com todo mundo. Enquanto isso, os lucros de banqueiros continuam lá em cima, o perdão com a sonegação do agronegócio e por aí afora vai. Quer dizer, onde é que nós vamos parar com um negócio desse? Mas não quero me meter nessas polêmicas, não. Eu só queria perguntar se o que você pretende fazer para ajudar ainda a tentar retirar esse corte feito na educação. Olha, a bancada do DF se uniu, nós tivemos aí uma reunião ontem com o ministro da Educação, né, uma parte da bancada esteve presente, nós fizemos um ato também na UNB, fizemos parte também de um grupo de deputados federais que estão assinando um manifesto. Uhum. Eu acho que ontem nós paramos o plenário da casa, ontem não teve votação, o ministro da Educação foi lá, foi uma guerra dentro do plenário. Uhum. Eu acho que há hoje um entendimento diferente por parte do governo Bolsonaro que não dá para se mexer na educação. Eu acho que se eles pudessem, com humildade, voltar atrás dessa decisão, seria uma grande vitória para o governo. É virtude, voltar atrás é virtude. É virtude. Quantas vezes a gente volta atrás, toma uma decisão, acha... O argumento do ministro ontem, Leitão, aqui, todos os ministérios tiveram cortes, porque nós não temos recurso, porque senão o governo incorreria em crime de responsabilidade, que seriam as pedaladas fiscais, né? Gastar aquilo que não tem. Mas eu acho que nós temos condição, como você colocou, de tirar recursos de áreas que não são prioritárias. É a mesma coisa de falar assim, você daria uma festa na sua casa quando você não tem dinheiro nem para pagar o aluguel? Você não daria. Uhum. Né? Então, é aquilo, vamos investir na educação, na saúde, e essas outras áreas, elas podem, né, ter um contingenciamento maior. Pois é, então, parabéns mais uma vez. Eu Obrigada, acho que você é uma pessoa extremamente coerente, extremamente... e acima de tudo, como eu falei antes de começar a entrevista, você não é aquela... Você não é uma deputada advogada, você até vai ser advogada, mas não é uma deputada advogada. Quando eu estou falando em ser deputada advogada, é porque, como eu falei no começo, o cara disse que apresentou 30 projetos no segundo dia de mandato. Grandes coisas ele fez. Agora, um papel que você faz muito bem também, isso eu acompanhei nos seus 2 mandatos, inclusive eu também já estava no primeiro mandato, mesmo de lados opostos, mas se tratando com a mesma urbanidade, a mesma respeito, né? Respeito, exatamente. Um dos seus grandes papéis é fiscalizar. O que você acha desse papel de fiscalização que muita gente deixa de fazer para poder... Eu acho que isso é a vocação do parlamento. O parlamento foi feito para fiscalizar. Se não precisasse do parlamento para fiscalizar, não é só para fazer composição com governos. O parlamento foi feito para fiscalizar, ver quais são os erros, quais são os defeitos, né? Às vezes nem o próprio gestor enxerga tudo. Então, assim, você, quando você tem uma boa fiscalização, você diminui a corrupção, você consegue ter um país melhor. Então, acho que no Parlamento Federal, no mesmo formato, a gente precisa de fiscalizar, precisa de melhorar os gastos públicos. Fizemos uma votação muito importante no Congresso, que agora o orçamento ele é totalmente impositivo, então os ministérios que vão ter que demonstrar para a Câmara, para o Congresso, que eles estão investindo aonde que se deveria investir. Porque se não mostrar resultado, não terão recursos no ano que vem. Então eu acho que isso é importante para você dar o poder necessário para o parlamentar, para ele fiscalizar. Pois é, você não acha que a gestão nossa é muito, vamos dizer... burocrática? Ela não é burocrática, porque as pessoas, muitas vezes, burocracia muitas vezes é necessária até para dar um certo norte à regularidade. Só que eu não sei se falta a visão, uma macrovisão sistêmica dos gestores, mas sei que talvez seja um dos piores elementos que contribuem para a gestão afundar. O que você me diz sobre isso? Eu ainda vejo a nossa gestão, administração pública, como uma herança da burocracia de Portugal, né? Portugal é um país altamente burocrático, que inventava-se normas, regras e tal. Então é um país onde que ainda nós precisamos de vencer essa burocracia. Você precisa de dar mais poder para o cidadão e vencer um pouco a burocracia. Nós estamos numa experiência exitosa aqui no Alvará.
isso foi feito agora no governo libanês, ele autorizou a você fazer um laudo, você mesmo preenche, fala que aquelas informações são verdadeiras na construção de casas, para ter alvará de casas unifamiliares, não de prédios. Mas é a boa-fé, o Estado acreditando na boa-fé do cidadão. Depois vai lá para fazer a checagem. Se tiver alguma coisa errada aí, né, aí tem um problema. Mas não acreditar e ficar aquele tanto de alvará para ser retirado. O cara demorava 6 meses para conseguir tirar um alvará para fazer uma reforma na casa dele. Entendeu? Então, assim, é desburocratizar. O Brasil ainda parece que foi feito para dar errado. Se você, né, quer tomar uma atitude, você tem que, né, obedecer 5 decretos, 10 portarias. Então, assim, a burocracia, de uma certa forma, como você colocou, ela é importante para dar ao Estado aquele, né, o peso do Estado, a legalidade do Estado, mas ela não pode ser tão forte a ponto de engessar o Estado. Então, a gente precisa de melhorar muito nesse ponto ainda, sabe? Eu vejo isso todos os dias, às vezes assim, na própria Câmara, né, quando eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, a gente tinha tanta coisa lá só para cumprir norma que não tinha efeito legal nenhum. E outra coisa que você falou, o excesso de legislação. Né, na cabeça do legislador surge tanta coisa, às vezes o legislador quer interferir na sua vida pessoal do dia a dia. Eu, na Câmara Legislativa, a gente deu um parecer contrário num projeto de lei que queria proibir o cidadão fumar dentro do carro. Eu faço campanha contra o tabagismo, a gente sabe da importância disso, mas quem que vai fiscalizar uma lei dessa? É propriedade particular do rapaz, ele não tem condição de fiscalizar isso. Seria uma lei que nascia violando, né, o direito do cidadão e que também violava a questão também do cumprimento da lei. Então é complicado, entendeu, Leitão? É porque, na verdade, o Brasil, que não trabalha com prevenção em situação nenhuma, trabalha basicamente com reação, e aquela história, muitas vezes nem os próprios bombeiros conseguem apagar incêndio. Verdade. Está na hora, inclusive você como futura advogada brilhante que vai ser, além de continuar na vida política, eu quero ver você governador um dia, as pessoas precisam aprender uma palavra muito simples chamada responsabilização. Eu não tenho que prevenir, de travar as ações da Serena para ela não cometer o crime. Cometer ou não cometer o crime é uma opção dela. Agora, ela tem que saber, ela tem que arcar com as consequências em relação ao crime que ela cometeu. E outra coisa, eu não tenho que por exemplo, eu vou julgar o Bolsonaro, o Ibanez, ou o Lula, ou quem quer que seja, pelas ações dele, não pela pessoa dele, porque aí... confunde, né? Confunde, e aí as pessoas, em vez de julgarem atos, vem dizer, não julguei para não ser julgado. Não, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhum problema com ser julgado, não, de forma nenhuma, pelo contrário, nem de fazer julgamento. Agora, vamos julgar atos, não vamos julgar pessoas. Exatamente. Então, essa é a grande questão. Então, aí eu queria que você, aproveitando infelizmente, o nosso tempo, acabou, apesar de bastante produtivo, mas eu quero lhe trazer de volta depois, para você, depois que essa guerra maluca passar, para que você, digamos, traga vamos dizer, ideias mais interessantes que você acha não estou dizendo que essas ideias que foram colocadas aqui são da maior importância, só que quando você tiver, digamos, daqui a um ano mais centrada no trabalho desse ambiente tão cheio de diversidade, que é 513 deputados, de repente um deputado resolve ir embora do país porque não suporta ameaças, quer dizer, é um momento muito maluco. Então a gente precisa que você, que é uma pessoa equilibrada, faça uma avaliação mais consciente, quer dizer, após vivenciar um pouco mais essa história da Câmara Federal. E aí eu queria que você colocasse alguma ideia que você achar interessante colocar e fizesse as suas considerações finais, por favor. Então, primeiro eu quero deixar aqui, aproveitar a oportunidade para divulgar um projeto que eu acho que é muito importante que nós fizemos, que protocolamos na Câmara, que é um projeto que trata sobre juros de cartão de crédito, né, e cheque especial, que ninguém aguenta pagar, esses juros exorbitantes, que é o que você colocou, os banqueiros ficando mais ricos e a população ficando mais pobre. Você tem direito de ter um lucro, mas não de ter um lucro exorbitante, ter um lucro justo, não em cima da pobreza do Brasil. Nós estamos discutindo isso. Né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, discutindo temas como a Previdência, como a educação, temas tão importantes que passam pelo cenário federal.
colocar o nosso gabinete à disposição para ideias, sugestões de projetos, demandas, né, o gabinete 260, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade, mesmo estando na Câmara Federal, estou muito presente nas comunidades, porque a gente tem que estar onde que a população vive, onde que tem o problema, né, os problemas. E me colocar à disposição também, eu sei da sua luta pelas pessoas com deficiência, tudo que você faz, me colocar à disposição também com essa bandeira, o que eu puder colaborar. Eu estou na comissão também de pessoas com doenças raras, a gente está fazendo um belo trabalho lá nessa subcomissão de pessoas com doenças raras, na Comissão de Seguridade e Saúde também. Então eu estou à disposição para debater os grandes temas do Brasil, mas aquele tema também que é local, que é um tema que incomoda a população, porque eu sou deputada federal, mas eu sou de Brasília, né? E eu quero estar muito próximo das pessoas. Né? Sim, com certeza. E sempre foi sua forma de atuar. Aliás, você tocou num negócio muito sério, lucro. Nós sabemos que uma empresa, o capital, que é o suposto dinheiro que sobra além das despesas que o camarada paga por mês, esse capital ele tem vários papéis. Desde o capital de giro, investimento, outras coisas mais. E os caras, eu acho que eles são tão ambiciosos, os empresários de modo geral, que eles, em vez porque se eles usassem corretamente o capital com as funções empresariais que ele precisa ser usado, aumentaria também a capacidade de empregabilidade. Mas como eles muitas vezes pega esse dinheiro e aplica, daqui a pouco ele vai estar à falência e nesse país corrupto que a gente vive, criar uma nova empresa com novo CNPJ é fácil. Eu conheço o exemplo não tem nem problema de citar, não sei nem se ainda está vivo, daquele seu Antônio da Madeireira Santo Antônio, que abriu falência, os empregados ficaram na rua, a ver navio, aquela coisa toda, e muitos outros no Brasil inteiro fizeram isso. Então nós precisamos melhorar essa questão da produtividade vocacionada para atender o povo. Verdade. A empresa, digamos, graças a Deus, eu tenho aqui o apoio cultural do Sinep, que é o sindicato das escolas particulares, o professor Álvaro Domingues, e ele tem uma visão muito interessante, onde ele fala que a escola privada, ela é um órgão de serviço público também, porque ela presta serviço ao público. E se eles não prestarem um serviço ao público como deve ser prestado, eles vão falir. Então, você colocou na Câmara um ótimo projeto que eu espero que, inclusive, amplie a discussão sobre essa história de lucro, porque a palavra lucro no Brasil, aliás, num país onde as pessoas não sabem interpretar textos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não consegue se colocar em contexto nenhum. Então, a palavra lucro, ela é mesquinha, porque, na verdade, ela não é dada a ela, ela não é ressignificada, ela é aplicada sempre no mesmo modelo antigo, e aí a gente... Egoísta, né? Exatamente, egoísta, exatamente. E nós não precisamos disso. Eu quero aproveitar na sua fala aí, eu não posso deixar de registrar, estou me lembrando aqui, quando eu estou na coordenação, na presidência da Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher, na Câmara Federal. E no dia do lançamento da nossa frente, nós tínhamos muitas deputadas, quase 30 deputadas passaram no nosso evento. Legal. E nós tivemos a presença de só um deputado homem, e é o deputado que é cego. Foi o único deputado que esteve conosco. Então, assim, foi um momento de muita emoção para todas nós, né? E como disse uma colega, que ele nos olhava com os olhos da alma, que ele tinha mais visão do que muitos homens que não foram naquele momento prestigiar as mulheres, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. É um companheiro também que assinou as nossas pedidos de emenda. Então faço questão de fazer esse registro aqui para agradecer o carinho que ele teve conosco naquele dia. É importante o que você está dizendo, pelo seguinte motivo: o Brasil chegou onde chegou exatamente por isso, porque as minorias, elas olharam, eu estava até dizendo, elas olharam para as necessidades umbilicais e esqueceram os direitos que versam sobre prioridades multifuncionais, ou seja, que atende a mulher, a negra, a deficiente, a idoso, e aí parte tudo, o próprio movimento dos deficientes. Hoje você tem o defensor do cego, o defensor do surdo, o defensor do deficiente físico, o defensor não sei do que.
Em vez disso, não sei se você chegou a conhecer a Glaucia Aguiar, que foi esposa do Cleiton Aguiar, Sim, sim. ela sempre dizia para mim, meu filho sempre trabalha em prol da pessoa com deficiência. Então, o que falta no Brasil é exatamente essa, quer dizer, a gente tentar ser solidário e diminuir o máximo possível essa questão do egoísmo. Por isso, até esqueci o nome desse rapaz, que eu tenho até que visitar também uma hora dessa, ele fez ele prestou um grande papel ao movimento de vocês e a postura dele também foi condizente com alguém que tem uma visão, uma macro visão sistêmica que poderá ajudar muita gente no trabalho dele. Então, obrigado mais uma vez. Obrigada, Leitão. Desculpa o pessoal da TV a gente ter passado um pouco de tempo, mas é porque Celina merece. E a gente fica muito feliz com a presença dela. Um grande abraço a você, a Priscila e a toda a sua equipe de trabalho. Valeu.